A Páscoa, ela foi instituída por Deus para que o povo de Israel se lembrasse da passagem da escravidão para a liberdade. O povo de Israel, que era um povo eleito por Deus, que nada mais é, você hoje, traduzindo para hoje, você é um povo chamado por Deus, tanto que você vem à igreja para ouvir a palavra de Deus. Então você é o povo de Israel. E o que acontece? Deus também te tirou de uma escravidão espiritual. Eu fui resgatado de uma escravidão espiritual. Eu servia à religião, eu servia ao traficante de drogas quando eu usava droga, eu servia ao fabricante de cigarro quando eu comprava cigarro, né? E assim sucessivamente. E Deus me resgatou. Deus me trouxe para conhecer Ele e com isso buscar a ressurreição, buscar o reino de Deus. E como aquele povo também que estava vivendo 430 anos sofrendo como escravo lá no Egito, Deus ouvindo o clamor deles, porque quando a dor te pega, quando o problema grave e grande te pega, você clama, né? Poucas pessoas aqui hoje estão clamando porque o problema é pequenininho, mas quando o problema é grande, você clama a Deus, você chora aos pés do Senhor. E esse povo vivia numa escravidão, numa época terrível, e sofrendo muito, estavam clamando a Deus, e Deus ouviu do céu o clamor deles, e Deus mandou Moisés e Arão resgatar este povo da escravidão. E vocês conhecem aquelas pragas que foram feitas lá no Egito e tudo mais. Mas quando chegou na última praga, que Deus, ele resolve brigar de verdade com os egípcios e matar os primogênitos, Deus instituiu ali a Páscoa. E no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1, diz a palavra do Senhor assim: e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Versículo 5. O cordeiro será sem mácula, ou seja, sem mancha, um macho de um ano, o qual tomarei das ovelhas, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então veja bem que aqui Deus manda escolher um cordeiro sem mancha, sem mácula, não é? Esse cordeiro prefigurava o Cordeiro de Deus.
Jesus, quando vem à terra, ele é chamado de o Cordeiro de Deus. E quando Jesus vem, ele acaba com a lei, e nós passamos a viver na graça. Lá no livro de João, no capítulo 1, versículo 29, diz a palavra do Senhor assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, veja bem, Jesus, ele não pecou. Jesus foi um homem puro, sem mancha, sem mácula. E agora ele é sacrificado na cruz por amor de nós, né? Como o sangue do Cordeiro ali no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 7, que livrou o povo de Israel da morte, livrou os primogênitos da morte. Jesus, quando derrama o seu sangue por nós, ele nos livra do pecado, ele nos livra da morte eterna. Nós aí adquirimos uma nova aliança, aliança do Novo Testamento. Passamos a ter o direito à ressurreição. Não se mata mais o cordeiro, não se faz mais o sacrifício que fazia-se antigamente. Portanto, hoje essa aliança, ela foi transformada em Santa Ceia. Por isso que o crente comemora a Santa Ceia. Por exemplo, a nossa igreja, nós comemoramos a Santa Ceia a cada mês. Tem gente que vive pela lei, fora da palavra de Deus, e acha que deve ser comemorado de ano em ano. Nós comemoramos de mês a mês por quê? Porque a Santa Ceia é uma aliança que Jesus fez com a gente, para que nós lembrássemos da morte dele com sacrifício, com dor, com humilhação na cruz. Morrer numa cruz pregado não é brincadeira. Ser esbofeteado sem ter feito nada de errado não é brincadeira. Foi com muita dor e com muito sacrifício que Jesus morreu na cruz. E Jesus falou para a gente lembrar dessa morte dele. E nós a cada mês comemoramos porque quando você lembra que lá no batismo das águas você fez uma aliança com Jesus, quando você lembra que um dia no altar do Senhor você fez uma aliança com Jesus, você começa a olhar para os pecados, para as falhas, para os defeitos que você tem cometido. Você começa a olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, e você começa a ver que você não está se encaixando na palavra de Deus. Porque aquele que ama a Deus, aquele que quer ter uma aliança com Deus, quer ter um compromisso com Deus, ele quer fazer a vontade de Deus. Quando você ama alguém, você quer fazer essa vontade, fazer a vontade de alguém. Quando alguém te ama, você deseja que essa pessoa faça a tua vontade, não é? Se a pessoa começar a fazer o contrário do que você quer, você começa a pensar: essa pessoa não me ama. Jesus falou: se você não guarda os meus mandamentos, você não me ama. Você é mentiroso, você fala que acredita em Deus, você fala que tem compromisso com Deus, mas você não me ama porque você não guarda os meus mandamentos. É o que diz a palavra do Senhor. Então, a cada mês, nós viemos aqui, fazemos a Santa Ceia, como diz lá em 1 Coríntios, examine-se o homem a si mesmo. Nós nos examinamos, nós vemos como falhamos no trânsito, falhamos com as pessoas que nós vivemos com elas, falhamos com nossos irmãos, falhamos com nossos filhos, falhamos com nossos pais, falhamos com nossas namoradas, falhamos com nossos amigos, falhamos com o nosso próximo. Então, na Santa Ceia, nós temos a oportunidade de fazer uma nova aliança com Deus, nos arrependendo, tomando o corpo e o sangue de Jesus e fazer uma nova aliança com Deus. Por isso que a Páscoa não deve ser comemorada mais. Jesus já quebrou a Páscoa.
Amém? Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Então, lá no livro de 1 Coríntios, no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aqui a Bíblia deixa claro que hoje a nossa Páscoa é Cristo. Lá no versículo 8, diz a palavra do Senhor: por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Irmãos, na última comemoração da Páscoa que Jesus comemora com seus discípulos, se você vê no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, tem a comemoração da última Páscoa de Jesus. Ele deixa instituída essa nova Páscoa, que está no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 26, eu vou ler para você, que diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e o deu a seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba novo convosco no reino do meu Pai. No versículo 29 tem uma coisa interessante. Jesus deixa claro que é o fruto da vide. O que é fruto da vide? Será que no cacho de uva, será que tem álcool lá no cacho de uva? Fruto da vide que é sem uva. Nós comemoramos a Santa Ceia com suco de uva. Tem gente que comemora a Santa Ceia com bebida alcoólica, com álcool. Isso é fora da palavra de Deus. Lá no livro de Abacuque, capítulo 2, a palavra do Senhor diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Deus não se agrada da bebida alcoólica. Portanto, em nenhuma festa de Deus, em nenhuma comemoração de Deus, pode haver fermento, pode haver álcool. E Jesus deixa claro aqui que é o fruto da vide. Como que dentro de uma uva vai ter álcool? Lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19, diz assim: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é derramado, fazei isto em memória de mim. Olha só que Jesus aqui, ele dá uma ordenança da Santa Ceia. Ele diz para nós fazermos isso em memória dele, para lembrar do que ele sofreu por nós. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Quer dizer que a Páscoa aqui, ela já morreu, ela já acabou. É o Novo Testamento, é uma nova aliança. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, irmãos, a partir deste mandamento, nós comemoramos a ceia do Senhor. E nós partimos o pão asmo, sem fermento. O pão da Santa Ceia, irmão, não pode ter fermento. Não é eu que estou falando.
O fermento é o símbolo do pecado. Se alguma igreja que você frequenta, ela faz a Santa Ceia com pão que tem fermento, ela está fora da palavra de Deus. Ela não está obedecendo, respeitando a palavra de Deus, porque as coisas de Deus são santas. Nós temos que ter temor às coisas de Deus, respeitar as coisas de Deus. Ou a Bíblia não serve. Se nós vamos negar versículos bíblicos, a Bíblia toda tem que ser jogada fora. Jesus falou que não devemos tirar nem um tio nem uma vírgula. Deus falou: nada acrescentareis à palavra de Deus, nada tirareis dela. São 31.105 versículos, 773 mil palavras, 1.189 capítulos. É para se ler toda, é para se respeitar toda, de acordo com o que está escrito. Portanto, nós, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. No versículo 19, Êxodo capítulo 12, versículo 19, diz assim: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Portanto, qualquer pessoa que fosse participar da Páscoa instituída por Deus, tanto estrangeiro como natural, não importa, ela teria que obedecer essa lei do Senhor, não poderia ter fermento. Lá em Êxodo capítulo 13, versículo 7, diz a palavra do Senhor assim: 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Irmão, isso aqui que eu estou lendo está escrito em todas as Bíblias do mundo inteiro, em qualquer idioma, não é só na minha não, em qualquer Bíblia do mundo inteiro. Livro de Levíticos capítulo 2, versículo 5, o Senhor diz assim: e se a tua oferta for de alimentos cozida na caçoula, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Livro de Levíticos capítulo 2, versículo 11, nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de nenhum mel ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Essa pregação, irmão, ela pode ser um pouco chata, mas nós estamos lendo na Bíblia, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus que mudou a minha vida, não foi a religião que mudou a minha vida, não. A religião estava destruindo a minha vida. A religião tem matado pessoas. Desde que o homem está na terra, em nome da religião, em nome de Deus, as pessoas têm sido mortas. As famílias têm sido destruídas. Por isso que Deus fez a Bíblia e colocou na nossa mão, para que nós pudéssemos ter uma direção correta, matemática. Porque se eu disser que 2 mais 2 é igual a 4, é 4 aqui nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Alemanha, onde você for. Não tem como contestar. Eu estou lendo o mesmo versículo que é lido no mundo inteiro. Não tem como contestar. Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 43, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Veja bem, eu quero parar nesse versículo aqui, porque tem pessoas que não entendem isso daqui. Tem falsos mestres, falsos pastores, como está escrito na palavra de Deus, homens que não têm compromisso com a palavra de Deus,
que quando fazem a Santa Ceia na sua igreja, eles dão a Santa Ceia para qualquer um, não importa se é batizado ou não. Deus, ele fez a Páscoa, Jesus transformou em Santa Ceia, é para o cristão, é para aquele que quer compromisso com Ele, é para aquele que tem aliança com Ele, é para aquele que quer andar com Ele, é para aquele que quer confessar Ele publicamente. Jesus falou: se você não me confessar perante os homens, eu também não te confessarei. Assim, se me buscares, me achareis, se me deixares, vos deixarei. Deus não precisa de mim, nem precisa de você. Ou nós vamos seguir a palavra de Deus, fazer conforme Deus quer, ou nós vamos vir na igreja, ler a Bíblia e viver segundo o nosso pensamento e segundo a nossa força. E aí não chegaremos a lugar nenhum. Ou nos humilhamos e nos rendemos às potentes mãos de Deus, à verdade de Deus, à justiça de Deus, ao amor de Deus, ou viveremos segundo o nosso próprio pensamento. Então, nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, se o estrangeiro, Deus não faz acepção de pessoas não. Se o estrangeiro quiser participar do reino de Deus, participar da Páscoa do Senhor, participar da ceia do Senhor, ele pode. Só que ele tem que fazer conforme a lei de Deus. Aqui o Senhor diz: depois que o houver circuncidado, depois que você for batizado nas águas, você pode tomar a ceia do Senhor. Aí vai ser um problema seu, você e Deus. Se você se achar digno de tomar a Santa Ceia, você vai tomar. Mas enquanto você não for batizado nas águas, depois dos 12 anos de idade, você pode se batizar do jeito que você quiser. Quando você for batizado segundo a Bíblia, que é a partir dos 12 anos de idade, quando você já tem noção do que é certo e o que é errado, quando você for imerso na água, porque a palavra batizar significa emergir em água. Todos os batismos da Bíblia, haviam muitas águas ali, águas correntes. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que João Batista poderia ter batizado aquelas pessoas no tanque de Betesda. Inclusive as águas eram sagradas. Quando Jesus chega ali, tinham pessoas que entravam na água para ser curadas. Mas eu não vi ninguém sendo batizado num tanque. Na Bíblia não fala de ninguém sendo batizado num tanque. Porque o batismo é um símbolo, é uma aliança que você faz com Deus. E quando você desce nas águas correntes, aquele velho homem, aquele velho pensamento, aquele velho coração, ele tem que ir por água abaixo. E tem que nascer ali uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo espírito, com um novo desejo. Não é? Muitas pessoas não entendem que João Batista, ele se chamava apenas João. Batista era o apelido dele, porque Batista quer ir em água. A palavra batista, o sinônimo dela nada mais é do que emergir em água. Então, João, aquele cidadão que enfiava as pessoas dentro da água. Aí tem gente que fala até: São João Batista, São Pedro, São Paulo, São João Batista. Como se o cara chamasse João Batista, chamava João. A voz que clama no deserto, previsto lá em Isaías já. Por isso que o Senhor diz lá no livro de Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Versículo 44, Êxodo 12, 44. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, ser-lhe-á circuncidado. Todo homem então chegará a celebrar, e será como natural da terra. Agora veja bem a parte B do versículo 48. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Versículo 49.
uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar dentre vós. Deuteronômio capítulo 16, versículo 1, diz a palavra do Senhor assim: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou da terra do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Olha só, isso aqui é importante, irmãos. Antigamente, as pessoas celebravam a Páscoa nas suas casas. Se você ler aqui, eles celebravam nas suas casas. Depois foi mudada a ordenança. Deus falou no lugar que eu escolher. E Deus escolheu a igreja. Daí passou a ser celebrada na igreja. Por isso que a Santa Ceia nós fazemos na igreja. Veja bem. Olha o que diz aqui. No lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães ázimos, pães de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Versículo 4: levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Levedado, irmão, quer dizer vinho, quer dizer bolo, quer dizer pão. Não que agora, pastor, agora não posso comer mais pão, não posso comer mais bolo. Não, você pode comer pão, bolo, não tem problema nenhum. Só na Santa Ceia ou em qualquer comemoração que você resolveu fazer para Deus, aí você não pode usar fermento, em respeito ao Senhor, já que é simbólica a comemoração que você vai fazer. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer ali habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então cozerás e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Depois voltarás pela manhã e irás às tuas tendas. Veja aqui que ele tinha que ir no tabernáculo, na igreja, no templo, comia a Páscoa lá e depois ele voltava para a sua casa, que aqui a casa era a tenda. É importante isso aqui, sabe por quê, irmão? Vou mostrar para você uma coisa. A mudança que Jesus faz nessa lei. Lucas capítulo 2, versículo 41, diz assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Jesus foi com seus pais comemorar a Páscoa. A Bíblia diz agora uma coisa interessante. A Bíblia diz claramente, lá no livro de Isaías, capítulo 14, que o diabo tenta imitar Deus em tudo. Tenta tomar o lugar de Deus. Desde o princípio da criação, o diabo vem mentindo para Eva, mentindo para Saul, mentindo para Davi. Vem tentando afastar o homem de Deus, mentindo para você. E aí o que acontece? Deus cria uma festa da Páscoa, cria a Santa Ceia para a gente lembrar de Deus. O diabo vem, também cria a Páscoa dele, para imitar Deus. Essa Páscoa que o homem comemora aí no comércio. Ora, lá no livro de Deuteronômio, diz a palavra do Senhor assim, diz que Deus é verdade. Deuteronômio 32, 4 diz assim: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós acreditamos. Não é possível, irmão, que você acredita num Deus que mente ou que aceita mentira. Eu tenho certeza que o Deus que está no seu coração,
O Deus que você clama a Ele, o Deus que você vem procurar, é um Deus verdadeiro, um Deus que tem como princípio a verdade, a justiça e o amor. E a Bíblia deixa claro sobre isso. Mas a Bíblia diz também que o diabo é o pai da mentira, é o pai da inveja, é o pai da maldade, é o pai do egoísmo. Por isso ele inventou essa Páscoa do homem para zombar de Deus, porque o diabo gosta de zombar de Deus, gosta de escarnecer das coisas de Deus, gosta de desfazer das coisas de Deus. O diabo tem pregado por aí nas igrejas, irmão, um céu fácil de ir para ele, um céu que você pode fazer o que você quiser, que você vai para o céu. Uma mentira, uma mentira. Jesus falou que a porta é estreita. Jesus falou que aquele que perseverar até o fim, aquele que lutar, esse será salvo. Até porque nós temos que mudar muita coisa dentro de nós para nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Com a ira que há dentro de nós, com a maldade que há dentro de nós, com o egoísmo que há dentro de nós ainda, com esse amor tão pequenininho que há dentro de nós, não temos, irmãos, no momento, condição de morar no céu, condição de morar com Deus. Examine-se você a si mesmo e veja como está a sua vida na presença do Senhor. Veja se você pode, se você morrer hoje, Deus pode te dar a vida eterna e o céu. Será que não é preciso que você reaja, que você tome atitude, que você lute? Porque você é valente, irmão. Para bater nos outros é valente, para xingar os outros é valente, para amaldiçoar os outros é valente, para xingar os outros é valente, para ficar bravo você tem força. Examine você. E o que o homem ganha com as coisas negativas, com as coisas erradas? Só prejuízo. Mas a Bíblia diz que há uma coisa dentro de nós, dentro de mim, de você, que vence tudo, que nunca falha, que é o amor. A Bíblia diz que o amor não falha. E nós temos que perseguir o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Você não pode acreditar no diabo, irmão. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Lá no livro de João, capítulo 8, versículo 44. E aí o diabo o que faz? Inventa essa Páscoa do homem. E ao invés de pegar um cordeiro puro, sem mancha, sem mácula, ele pega um coelho. Quem tiver a Bíblia, abre por favor, no livro de Levíticos, capítulo 11, versículo 5. Olha, irmão, que a Páscoa é uma festa santa ao Senhor. A Santa Ceia é uma festa santa ao Senhor. É quando você lembra de onde Deus te tirou. Que Deus olhou para a terra no meio de mais de 7 bilhões de pessoas e se agradou de você e te chamou para o conhecimento dele. No Levíticos, capítulo 11, versículo 1, diz a palavra do Senhor assim: e o coelho, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. O coelho é considerado pela Bíblia um animal imundo. O diabo substituiu o cordeiro pelo coelho, que é um animal imundo, para criticar a festa do Senhor. E com um agravante, irmão, esse coelho que o diabo inventou, ele bota ovo. Você conhece algum coelho que bota ovo, irmão? O diabo é tão mentiroso, o diabo é tão sem vergonha, que ele podia ter inventado uma marreca, uma pata, uma galinha, para comemorar a Páscoa. Ele inventou o coelho, porque o coelho já era, desde a antiguidade, desde a época do Egito, era o símbolo da fertilidade, era o símbolo da pornografia. Hoje você vê, tem crente que bota um peixinho do lado e um coelhinho do outro, o coelhinho da Playboy, que destrói a vida de tantas filhas, de tantas moças, de tantas famílias. Qualquer um aqui sabe o que é Playboy, irmão. O símbolo da Playboy é um coelho.
antigamente, muito antes de Jesus vir à Terra, os homens já davam avios coloridos de presente para o outro, como símbolo de fertilidade, de uma deusa que eles adoravam, a deusa da fertilidade. E tem gente que não vê que ele está mentindo para a criança dele, uma criancinha inocente. Irmão, quando você nasceu, você por acaso aprendeu a falar português, sabe por quê? Porque você nasceu no meio de pessoas que falam português. Se te pegasse, quando você era criancinha, te levasse para a Alemanha, você falava alemão. Se levasse para a Rússia, você falava russo. Você é aquilo que a sociedade tem te ensinado. E aí, os nossos próprios pais, que dizem que nos amam, nos ensinam a mentir de criancinha. E é normal. Coelhinho, bota ovo, muito crente, eu já fui na casa de crente, aí pastor. Chega de madrugada, desenha as pegadinhas do coelho, esconde um presente, diz que o coelhinho que veio trazer um presente, não foi ele não, foi o coelhinho, sabe, que veio trazer um presente, come aquele ovinho de chocolate, o comerciante fica rico, cada dia mais rico, você cada dia mais pobre, porque está agarrado com a mentira. Não, mas isso não tem problema, isso é só uma festa. Vai acreditando na mentira, irmão. Vai servindo ao demônio para você ver. E ele vai te usando até acabar com você. A Bíblia diz, irmãos, lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, que quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. E eu vou dizer para você uma coisa aqui, você é justo. Você é justo. Se eu for na tua casa e roubar uma caneta Big sua, que custa 25 centavos, e você vê que eu roubei, você vai me chamar de ladrão. Você pode até deixar eu sair sem falar nada, mas você vai contar para todo mundo que eu sou ladrão. Você é justo. A sociedade do homem é justa. Fura um sinal de trânsito para você ver. Anda na contramão. Vai ali no supermercado, rouba um pacotinho de manteiga. Agora, Deus não é justo, não? Só nós que somos justos, Deus não. Meu amigo, se o teu filho, se a tua esposa, se a tua namorada mentir para você, corta seu coração. Você se sente abalado, você se sente traído, se você descobrir que a pessoa que você ama mentiu para você, ou não. Ou não, ou você gosta de mentira. Você acha que Deus vai concordar com a mentira? Deus vai concordar que você pega uma criança inocente, a herança que Ele te deu, o fruto que Deus te deu, e você minta para ela porque tem uma festinha para comemorar? Nós não precisamos de mentira, irmão. Nós precisamos de cada dia mais viver na verdade. Lutar para que Deus tire a mentira da nossa boca, do nosso coração, do nosso pensamento, para que possamos ser fiéis a Deus, fiéis às pessoas que nos amam. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. No livro de Salmos, capítulo 4, versículo 2, diz assim: Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Salmos capítulo 5, versículo 6. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Salmos capítulo 40, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Aqui, irmão, muitas pessoas falam assim: não, mas eu não posso deixar de comemorar, porque a minha mãe comemora, porque o meu pai comemora, que a minha irmã comemora. Jesus falou: se você não deixar pai, mãe, irmão, mulher ou marido por amor de mim, você não é digno de mim. Ou você serve a Deus, ou você serve ao homem. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Na hora da dificuldade, você vem clamar a Deus. Então, por que você não clama ao homem na hora da dificuldade? Na hora que você tiver uma doença grave, por que você não vai ajoelhar no pé de um santo ou no pé de um homem e clamar para ele?
Se você quer clamar a Deus, se você quer ter Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, se você quer ter Ele ao teu lado, seja honesto com Ele, seja sincero com Ele, busque viver na verdade. Salmos capítulo 119, versículo 163, Deus diz assim: abomino e odeio a mentira. Provérbios capítulo 13, versículo 5, o justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. Provérbios 20, 17, suave é ao homem o pão da mentira, mas a sua boca se encherá de cascalho. Isso aqui é muito importante, irmão. A Bíblia fala sobre o fim posterior das coisas. Eu me lembro que quando eu fazia coisa errada, eu achava que a minha vida ia dar certo lá na frente. Eu achava que aquilo que eu fazia de errado era certo. Fumar maconha para mim era certo. Eu achava que eu ia morrer fumando maconha. Só que eu só levei prejuízo. Lá na frente eu paguei caro pelo erro que eu cometi. Por causa do fim posterior das coisas. Se você plantar um pé de mamão, amanhã você tem mamão para comer, teus filhos têm mamão para comer. Se você plantar um espinheiro, você vai passar fome e ainda vai cortar sua mão nos espinhos. Aqui diz claro a palavra do Senhor: suave é o homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Jeremias capítulo 9, versículo 3, diz assim: e encurva a língua como se fosse o seu arco, para a mentira. Fortalece-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Porque quem conhece a Deus, irmão, pode até mentir, mas não vai aceitar sua mentira e vai lutar todo dia para parar de mentir. Ezequiel capítulo 13, versículo 8, portanto assim diz o Senhor Deus, como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. É o Súria que está contra você, não é? Quando eu mentir, quando você mentir, Deus vai estar contra nós. Romanos capítulo 1, versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Efésios capítulo 4, versículo 25, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 1 João capítulo 2, versículo 21, não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, Deus falando, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Irmãos, portanto, essa Páscoa do homem não é para comemorar, é para se comemorar a Santa Ceia do Senhor. E para isso você tem que se batizar, porque duas coisas foram mudadas. Você já sabe que a Páscoa foi mudada para a Santa Ceia. Agora a circuncisão, que é uma outra aliança que Deus tinha feito com o homem, ela foi mudada para batismo no Novo Testamento. Se você abrir, por exemplo, lá no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 10, muitas igrejas batizam criança. Criança não sabe ela não sabe de nada, como é que ela pode ser batizada? O batismo é para arrependimento de pecados. Lá no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 10, diz assim, o Senhor Deus falando, esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto vos será por sinal da aliança entre mim e vós. Essa é uma aliança que Deus fez com o povo dele, da circuncisão. E assim gerou a Isaac e o circuncidou ao 8º dia,
Isaac a Jacó e Jacó aos 12 patriarcas. Então, irmãos, essa aliança da circuncisão, ela foi transformada em batismo. Jesus, lá no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 6, diz a palavra do Senhor assim: e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Aqui João Batista começou a batizar as pessoas no rio Jordão, confessando seus pecados. Então, veio Jesus da Galileia ter com João, junto do rio Jordão, para ser batizado por ele. Jesus foi batizado também. João Batista nem queria batizar ele. João Batista falou: não, eu que deveria ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus falou: é para que se cumpra as Escrituras. Porque se Jesus não tivesse batizado, você também não ia querer batizar. Lá no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32, diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, você tem que se batizar. Não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor que diz, é a ordem de Jesus que diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Êxodo capítulo 29, versículo 33, diz assim: e comerão as coisas que for feita expiação para consagrá-los e para santificá-los, mas o estranho delas não comerá, porque são santas. Entendeu, irmãos? Você, para participar da Santa Ceia, você tem que se batizar. E batizar nas águas, por imersão. Você tem que começar a ler a Bíblia, da primeira página até a última, para que você não fique cativo nem do homem, nem da religião, e nem do seu próprio pensamento, porque aquele que não conhece a palavra de Deus, ele é cativo do seu próprio entendimento, ele crê em si próprio. E nós somos chamados para crer nas Escrituras Sagradas. E se você não tem sabedoria nem entendimento, a Bíblia diz que se você orar a Deus, Deus te dá sabedoria. E você precisa de se batizar nas águas, porque senão você não será salvo. Meu amigo, você não é mais importante do que Deus. Você não é mais importante do que a palavra de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, todos nós somos iguais. Se eu posso buscar a Deus, se eu posso fazer aliança com Deus, por que você não pode? Você é melhor do que eu? Você é mais bonito que eu? Se eu posso orar, se eu posso ler a Bíblia, se eu posso jejuar, se eu posso ir no monte, por que você não pode? Você é melhor do que eu? Você acha que na hora de julgar, Deus vai falar: não, você vai ficar na frente do Suri aqui, que você é mais bonito que ele, você tem mais cabelo que ele, né? Você é mais sabido que ele. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus todo mundo é igual, irmão. E Deus vai nos julgar pela palavra de Deus. A Bíblia diz lá no livro de João que nós seremos julgados pela palavra de Deus. Jesus falou: não sou eu que julgo vocês, é a palavra de Deus que vai nos julgar. Portanto, nós temos que ler a Bíblia. E se você ainda não está conseguindo ler a Bíblia toda, você está com problema. E você tem que falar com Deus, falar: Senhor, o Senhor me chamou, eu já te conheço, eu sei que o Senhor existe. Eu preciso de ler a Bíblia, não estou conseguindo. Quando eu vou ler a Bíblia, eu tenho sono. Alguém me chama, alguém me atrapalha. Lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade nos libertará. Depois, Jesus diz assim: a minha palavra é a verdade. A verdade é a Bíblia, são as Escrituras Sagradas. Você precisa ler. É difícil, irmão? É difícil, porque você está numa luta espiritual. Mas você é chamado para ser um lutador. Você é chamado para ser um valente. Você é chamado para ser um vencedor.
Tem pessoas, irmão, que vão nascer na macumba, vão morrer na macumba. Tem pessoas que vão nascer sendo falsos com Deus, fingidos com Deus, sem conhecimento de Deus, e vão morrer sem conhecimento de Deus. Se Deus te trouxe nessa igrejinha simples e humilde aqui, para ouvir a palavra dele, a verdade dele, é porque Deus tem um grande amor pela tua vida. Deus quer que você tenha um conhecimento pleno dele, da verdade dele. Não é aquilo que o homem fala, é aquilo que Deus fala. Deus quer mudar a sua vida para te dar a vida eterna, para que você receba as promessas dele. E no fundo, irmão, você não quer morrer. Você não quer morrer, você não quer que as pessoas que você ama morram. Quando acontece alguma coisinha com uma pessoa que você ama, você fica maluco, você fica doido. Você quer ir contra o mundo inteiro, você quer lutar. Mas a tua força, irmão, não é nada. Nenhum médico mais famoso do Brasil consegue se salvar dentro de um hospital. Quanto mais nós. Nós temos que reconhecer como somos pequenos, como somos fracos, como dependemos de Deus, e abrir o nosso coração para Deus. Como diz Jesus, entra no teu quarto particular e fala em secreto com teu pai que está em secreto, ele vai te ouvir. Mas não entra no teu quarto para ficar pedindo as coisas materiais para Deus, não. Pede para Deus mudar o seu coração, pede para Deus mudar o teu pensamento, pede para Deus te falar a verdade dele, colocar a verdade dele no seu coração. Porque se você verdadeiramente começar a amar a Deus sobre todas as coisas, o resto Deus vai fazer na sua vida. Verdade, Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente, irmão, a sua vida. Que Deus possa fixar essa palavra no seu coração. Que você lembre, não de mim, irmão, que vim aqui falar, porque eu sou apenas mais um Zé nesse mundo. Mas que você lembre que Deus um dia te trouxe nesse lugar para Ele falar com você. A palavra dele. Não deixe, irmão, o inimigo tirar essa palavra do seu coração. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Porque no final, irmão, é a tua vida. É a vida das pessoas que você ama. E Deus vai guardar o justo. A promessa para o justo, a promessa é para aquele que ama a Deus, que tem compromisso com Deus, não se muda. Esses dias eu estava na rua ali, uma mocinha com capacete solto, a cordinha de amarrar no pescoço, aquele capacetezinho de penélope abertinho. Eu parei do lado dela e falei: amiga, compra um capacete bom para você, se esforça, compra o melhor capacete para você. Se você cair, esse capacete vai ser na sua cabeça antes de você bater no chão. Você vai quebrar os dentes, você vai quebrar o rosto, vai ser ruim para você. Ela falou assim: aquele lá de cima me guarda. Eu falei: amiga, não é bem assim. Não é bem assim. Compra um capacete bom para você. Eu não tenho nada com a sua vida, nem te conheço. Ela riu de novo na minha cara de uma grande gargalhada e falou assim: Deus é que me guarda. Então hoje estão pregando a facilidade. Você pode assaltar, que Deus te guarda. Você pode roubar, que Deus te guarda. Você pode trair a tua mulher, que Deus te guarda. Você pode fazer o que você quiser, que Deus vai te guardar. Não acredita nessa mentira, irmão. Não acredita nessa mentira. Busque Deus na verdade, na justiça e no amor.